Fala, meus queridos alunos, mais uma vez aqui com vocês, professor André Luiz, insistindo com essa disciplina filosofia, né? Eu sei que vocês gostam, né? Estou aqui tentando jogar essa aí para ver se cola também, né? Mas veja só, nós temos de cumprir este papel, então vamos fazer da melhor maneira possível, tá? Vamos tentar fazer de uma maneira que seja bom para todos os lados, né? O lado de cima, o lado de baixo, esquerda e direito, para frente e para trás, seja lá o que Deus quiser. Mas veja só, nós temos sempre de ter muito cuidado com a nossa postura durante a aula, com o nosso foco, com a nossa concentração. Então, o que o professor André sempre pede? Pega teu material, pega caneta, lápis, caderno, o que você for precisar. Alinha aí a coluna bem na cadeira, tá? Faz uma posição legal para que tu não vá perder a atenção, o foco durante a aula, em função de alguns elementos que atrapalham. Tá bom? Então eu conto aí com a sua participação dentro deste processo. Tá? Você faz a sua parte aí, eu faço a minha aqui e todo mundo sai feliz. Todo mundo realizando o seu trabalho, dá tudo certo no final, correto? Nós vamos aqui fazer algumas construções, reflexões dentro da área da estética. Nós já temos aqui várias aulas, olha que coisa maravilhosa, você que vai fazer o vestibular, você que tem o foco aí, que quer passar no vestibular, e esse foco é importante, você pode ir na plataforma aqui Gonçalves Dias, dar um Gonçalves Dias lá, né? E na plataforma Gonçalves Dias nós já temos várias aulas sobre estética, e estética é uma área da filosofia que é muito utilizada em questões de vestibular. Tá? A estética, só para você ter uma ideia, hoje dentro da filosofia, é considerada como uma grande saída para a filosofia. Tá? A epistemologia já foi aí depreciada, a ética dá seus passos engatinhando até hoje, nunca conseguiu fazer grande coisa. A política, ela é descredenciada, né? O ser humano estragou o processo, mas a estética está vindo aí como uma grande possibilidade, principalmente aliada à fenomenologia, às várias outras maneiras de você criar, imaginar e até mesmo construir o conhecimento. Então, nós temos aqui algo fundamental, faço questão de destacar a estética como uma das grandes propostas da filosofia para o século 21 e 22. Perfeito? Tá bom? E essa estética aliada ao estudo da arte. Aí, professor, mas por que o estudo da arte? Tá? E estes elementos do estudo da arte. Por que o estudo da arte? Nós sabemos, nós temos aulas aqui já sobre isso, que ali pelo século XVIII, Baumgarten, um filósofo, um pensador, junto com outro muito conhecido como Kant, dois pensadores. Esses dois pensadores, esses dois filósofos, trouxeram uma visão mais profissional. Vamos usar essa palavra profissional. Por quê? Porque a estética já existia. Nós sabemos que a estética ela já existia, ela já estava inserida dentro da filosofia. Mas ela não tinha autonomia. Então, esses dois grandes filósofos trouxeram a estética como uma área de estudo autônoma, ou seja, profissionalizar, atribuir uma profissionalização maior a este campo da filosofia, a esse estudo, esta forma de estudar fenômenos aliados ao conhecimento, e aí tiraram ela meramente como uma expressão de sensibilidade, que a palavra é estesis, estética, sensibilidade, e colocaram como uma produção legítima de conhecimento e saber. Tá? Não é uma mera interpretação, é a apreensão da realidade. O artista, ele não é somente algo imaginativo, criativo e especulativo. Não, ele também é um gênio intelectual, ele também produz um conhecimento válido e adequado, ok? Então, enquanto produção do conhecimento, enquanto construção do conhecimento, nós temos a estética de forma destacada e a arte como seu objeto, principalmente a partir do mundo final do mundo moderno, começo do mundo contemporâneo, a estética passa a se debruçar sobre a arte como um dos grandes objetos de estudo da estética. Por que a arte? Aí nós já temos aula também sobre isso. Mas veja só, porque a arte é uma das formas de representação, expressão e comunicação
não só de uma sensibilidade, que é isso que eu quero que você guarde com você. A estética, né? Vamos logo identificar isso aqui. Vamos logo tratar a estética como ela sempre deveria ter sido tratada. A estética, ela não vai entrar somente como algo sensível, não somente como sensibilidade. Eu não posso tirar a sensibilidade, correto? Perfeito. A gente não vai tirar a sensibilidade, mas nós vamos acrescentar a essa sensibilidade a produção do próprio conhecimento. Então, nós temos aqui a produção do saber, tá? Da nossa intelectualidade, acrescentada essa sensibilidade. Então, não é um elemento de apreensão somente da sensibilidade, é também um elemento de produção de conhecimento apurado, intelectual, certo? Objetivo até em muitos momentos, certo? E aqui a estética cresce enquanto área de investigação filosófica. Obviamente, essa estética ela vai se debruçar sobre um objeto, certo? E aí o objeto da estética, a gente vai sempre, a partir do moderno, destacar a arte. Por quê? Porque é a arte que tem este poder de representação tão forte, claro que outros, obviamente, outros elementos também têm, mas a arte ela produz isso, a arte ela trabalha com isso, a arte ela objetiva isso. Ela está ali de forma mais latente, ela está trazendo para a gente uma constituição maior a partir de representação, expressão e comunicação. Que tríade importante para a arte: representar, expressar e comunicar. Então, o objeto de estudo da estética é um objeto de representação, é um objeto de expressão, é um objeto de comunicação em potencialidade máxima, certo? Porque nós temos associado à arte o simbolismo, o significado, a representatividade, a interpretação, a semântica, são elementos fundamentais dentro daquilo que nós consideramos como o objeto da estética e a arte. Ok? Lembre-se que a arte, o objeto da estética, ela também ainda se destaca por originalidade, exemplaridade, original, exemplar. Original porque nunca visto antes. Espanta, admira. Nós ficamos, às vezes, né, completamente tomados por um objeto da arte. Por quê? Porque nós nunca vimos nada igual. A beleza que ela vai apresentar é singular. Além disso, nós temos exemplaridade. Por que exemplaridade? Porque na exemplaridade você utiliza aquilo como padrão para os outros. É um exemplo. Vira moda até. A gente passa a regular os outros a partir daquilo. Mas existe um elemento fundamental, que é a apreciação desinteressada, né? A arte ela tem este poder tão forte de chegar até nós e não ter nenhuma utilidade, mas mesmo assim nós temos a possibilidade de gostar daquilo. O gosto, o juízo de gosto, tá? Essa escolha que nós temos sem nenhum tipo de utilidade, mas que está presente em nós e que nós admiramos e que nós captamos, vai fazer muita diferença dentro deste objeto da estética que é a arte. E como é que a gente consegue captar isso? Obviamente, a representatividade, a capacidade de expressão e de comunicação que a arte tem é muito importante para isso. Tá? E aí esses elementos eles vão interagindo, se integrando, ora separando, mas constituindo toda essa nossa capacidade de perceber aquilo que é oferecido pelo nosso objeto, que é a arte. Tá certo? Mas se a gente for trabalhar, por exemplo, alguns elementos estéticos, a gente vai perceber que ela transcende, ela vai além, né? Ela desafia, ela cria outros elementos, ela cria formas de interpretação, ela traz para a gente outros significados. Isso é importante, mas também nós temos esses conceitos, esses elementos que são básicos, né, que a gente não pode deixar de trabalhar. Obviamente que quando a gente fala desses elementos, existem outros, né? Claro. Professor, não temos só esses. Mas como nós precisamos destacar, por exemplo, algo ou estruturas ou conceitos que são basilares, nós temos esses três aqui
que merecem ser referenciados o tempo inteiro, porque aparecem de forma mais latente e trazem para a gente esta realidade de uma maneira mais adequada, ok? Então, obviamente que a estética ela transcende muito mais, ela vai além, e como ir além, ela tem mais elementos. Mas, sem dúvida nenhuma, representação é um dos elementos fundamentais dela. Por quê? Porque é aqui que nós vamos criar a condição simbólica, o simbolismo. Olha aqui, ó. Então, uma das maiores características da arte é a forma como ela produz símbolos e significados. Olha aqui, ó. Significados. A capacidade de produção de significados, de estruturas semânticas, olha, a partir daquilo que nós colocamos e que nós tentamos passar para aqueles que vão apreciar, tá? Esse simbolismo, esse significado dotado de sentido, tá? É fundamental para a própria arte, para a estética e para a apreensão do objeto como arte dentro da estética. Olha, quando eu represento, eu estou criando um universo simbólico, eu estou criando uma forma metafórica, eu estou criando uma maneira, eu estou tomando um caminho diferente, imaginativo, e aqui a representação vem com a imaginação embutida muito forte. Olha aqui, ó, o nosso imaginário, a nossa fantasia, tá? Ela se destaca dentro deste processo de representação. Esse jogo que a gente aprende a fazer com imagens, símbolos, referenciais, são fundamentais para o nosso processo de representação, certo? A nossa intencionalidade, aquilo que carrega, aquilo que nós debruçamos ou jogamos sobre ou em cima desta necessidade de criar, de elaborar, de manter, de construir elementos estéticos associados à arte também são fundamentais. Okay? Então perceba que o universo da representação é um universo fundamental para sobrevivência e interpretação da própria arte. A arte ela se destaca aqui, ela traz dentro dela um elemento como representação, como condição fundamental, basilar, estrutural. Tá? A representação, sem dúvida nenhuma, é uma das conceitualizações que mais traz significado e sentido para a arte e ela, na verdade, traz dentro dela, suscita a partir dela estes elementos que são constituintes da própria arte. Obviamente, nós temos toda obra de arte, toda expressão artística, toda forma de levar a arte, dentro dela significados, o sentido, e de maneira simbólica, utilizando a imaginação, certo? E até mesmo apelando ao fantástico, miraculoso, mágico, místico, tá? A fantasia dentro do processo. Então, veja, perceba o quanto é importante nós estarmos juntos, tá? Dentro deste universo representativo, simbolizados a partir do objeto da estética como a arte. Tá? Olha só, quando você pega expressão e comunicação, certo? A expressão, ou seja, a propagação, certo? Que vai estar diretamente ligada à comunicação, obviamente. Mas a expressão enquanto propagação, enquanto anunciação, enquanto compartilhamento, olha aqui, compartilhar. As formas de comunicação, enquanto propagação e compartilhamento, que é a expressão que é levar aos outros, principalmente, a mensagem simbólica representativa, os significados e os sentidos, a minha imaginação, tá? A forma como eu vou construir, a forma como eu vou delinear a expressão, ela está na construção, tá? Daquilo que eu vou, na verdade, mostrar, anunciar, compartilhar. Então, a expressão é um elemento fundamental dentro da relação entre a estética e seu objeto como arte, dentro da própria arte.
a forma como eu vou levar aos outros, aquilo que eu vou arquitetar, aquilo que eu vou construir, aquilo que eu vou agregar, ou até mesmo aquilo que eu vou desagregar dentro do processo. Então perceba que a expressão, ela tem uma condição também fundamental. E além dessa expressão, obviamente, você tem ali representação, a representação como este universo simbólico, a expressão, a forma de você demonstrar, anunciar, levar aos outros, e isso gera, obviamente, uma possibilidade de interação. Essa possibilidade de interação através de um diálogo, tá? E é diálogo, ele utiliza várias formas e fórmulas e elementos, é ali que eu constituo o poder de comunicação. Olha aqui. A comunicação, ou seja, o diálogo que é capaz de ser produzido a partir da arte. Tá? A obra de arte, ela conversa conosco. Mas a professora, ela conversa conosco, que história é essa? A obra de arte, ela está falando para a gente, a partir da sua linguagem de expressão, aquilo que ela quer que nós entendamos. Então, existe esse processo de diálogo, certo? Que uma obra de arte trava conosco dentro do processo de apreciação, dentro do processo de observação, dentro daquilo que é expresso naquele objeto de fundo artístico. Então, este diálogo ele traz para a gente a famosa mensagem, perfeito? E aí devemos ter muito cuidado com essa expressão mensagem, ok? Mas toda obra de arte, ela, enquanto comunicação, enquanto diálogo conosco, ela traz uma mensagem. E é interessante que essa mensagem aqui, ela tem uma semântica, ou seja, ela tem um sentido amplo, né? Nós podemos perceber, nós podemos construir, nós podemos até ir além. Tá? Tem horas, por exemplo, que a arte ela supera, tá, o seu criador. Existem frases, né, sobre isso, tá, em que nós temos o objeto, aquilo que é criado, substituindo, ultrapassando ou tomando o lugar do próprio criador. Em alguns momentos, a partir do diálogo que nós temos com a obra de arte que é criada, nós podemos perceber que está para além da intenção do próprio artista, extrapolou aquilo que ele intentava, ou intencionava, ou tinha como intenção. Isso é uma coisa fácil de acontecer em determinadas obras, né, que se perpetuam até hoje na humanidade. Tá? A gente consegue, de forma latente, beber nesta fonte e entender desta forma. E ali, por exemplo, no Renascimento Científico, né, nós temos grandes escultores, grandes escultores ali, pintores, e outros momentos poetas, em outros momentos a literatura em si. Então nós temos ali, né, prosa, verso, novelas, aí vai. Muitos livros, muitas estátuas, muitas pinturas foram para além daqueles que criaram elas. Tá? O processo de comunicação, esse diálogo que é travado, mutuamente interativo, né? Você interage com a obra, na verdade ela tem um impacto sobre você, ela muda até a sua condição, entenda isso. A obra de arte ela tem tanto poder, a arte ela tem tanto impacto que ela pode mudar a sua condição de sentimento na hora. A sua sensibilidade permite isso, você muda o seu humor, por exemplo. O impacto que ela tem é tão grande que ela tem poder de mudar o humor que você tem, o humor que você está na hora. Tá? O cômico faz muito isso, por exemplo. Tá? Mas o trágico também faz. Tá? Enquanto drama, né, a gente sabe muito bem que isso mexe com a gente. Então a obra de arte ela tem esse poder. Tá? Ela cresce para além. E dentro deste processo de diálogo, ela está, claro, mexendo conosco o tempo inteiro. Então, veja que representação, expressão e comunicação são elementos, claro, que são fundamentais, que trazem, agregam, né? E podem construir muitos outros elementos dentro da estética e, principalmente, dentro da arte como objeto da estética. Correto? Então, senhores, senhoras, meus alunos, tá? A estética, enquanto área da filosofia, é inovadora, é dinâmica
e tem muito a oferecer para a gente, tá? Eu vou ficando por aqui, nós temos outras aulas sobre isso. Procurem na plataforma, fica um forte abraço para vocês. Essa palavra motivadora, tá? Que sempre tem intenção, a intenção é levar vocês a lugares melhores, a uma condição reflexiva melhor, a uma condição de pensamento mais adequada, uma condição crítica mais contundente. Obrigado, fique em casa, fique com Deus, mas fique conosco.